Sejam todos bem-vindos. Hoje eu trago aqui para nossa reflexão a lição 280 do livro Um Curso em Milagres, que traz como tema uma pergunta. E a pergunta diz: que limites posso estabelecer para o Filho de Deus? E olha a mensagem: aquele que Deus criou sem limites é livre. Posso inventar uma prisão para ele, mas só em ilusões, não na verdade. Nenhum pensamento de Deus deixou a mente de seu Pai. Nenhum pensamento de Deus é de modo algum limitado. Nenhum pensamento de Deus deixa de ser para sempre puro. Posso estabelecer limites para o Filho de Deus quando seu Pai determinou que ele fosse sem limites e como ele, na liberdade e no amor? Então, começa com uma pergunta e termina aqui a primeira parte da reflexão com uma pergunta. Então, limites. Olhando para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nós vivemos com muitos limites com relação a esta verdade sobre o Filho de Deus. A gente coloca limites e aí, claro, não colocamos esses limites de forma consciente, claro que não. Nós aprendemos a ser assim. Nós fomos criados para ser assim, nessa limitação. E aqui ele chama essa limitação de ilusões. Então, aquilo que nós colocamos na nossa vida como limitação são as ilusões que nós criamos, e aí quando eu falo nós criamos, é de geração, de muitas gerações. Nós estamos vindo aqui já de gerações que já estão vindo também há muito tempo. Então, são gerações de seres que estão encarnando nesta vida uma e outra vez, trazendo dentro desses programas que já estão gravados aí nas nossas células, na nossa mente, de limitações. Então, essas ilusões que nos colocam neste lugar de limitação esconde de nós ou oculta de nós esta verdade sobre este Filho de Deus. E aí, claro, a gente está falando aqui o tempo todo que nós precisamos nos conectar com essa verdade de pararmos de nos achar limitados, de achar que a gente não pode isso, que a gente não pode aquilo, que nós somos condicionados a uma prisão ou a um sofrimento ou uma condição de pecado ou uma condição de punição. Toda essa crença, todas essas crenças são limitações. Então, se você acredita que você está aqui pagando um pecado, é uma limitação. Se você acredita que nasceu para sofrer, é uma limitação. Qualquer crença que você mantém na sua mente, alimenta na sua mente, que te afasta dessa condição do Filho de Deus, de ser o Filho de Deus, imagem e semelhança, é uma limitação. Então, imagina a quantidade de limitações que nós carregamos desde que nós nascemos, desde as primeiras palavras que a gente começa a receber dos nossos pais, são implantadas limitações. Claro que os nossos pais também, eles nos dão esses programas, eles implantam esses programas na nossa mente por falta de conhecimento, por falta do entendimento de quem eles são. E nós estamos aqui para retirar essa condição que foi colocada como uma forma de limitação. Então, o livro Um Curso em Milagres, ele traz esse processo como o nosso processo de expiação, onde nós estamos aqui corrigindo este erro da mente que faz com que nós acreditamos que essa limitação que nós estamos vivenciando aqui, ela é real, ela é verdadeira. Ele traz essa informação como esta é a ilusão que te afasta do seu potencial divino, da unicidade de nós como seres únicos enquanto consciência divina, enquanto espírito. E aqui a lição também ela pergunta: eu posso estabelecer limites quando o próprio Criador, a própria fonte criadora determinou que seria tal como é?
ou seja, que determinou que o seu filho seria tal como ele é, eu posso determinar, eu posso condicionar outros limites? Não, porque a criação ela é imutável. Aquilo que Deus criou é tal como é. Não tem como mudar. Por isso as ilusões. Então essas ilusões vêm para esconder ou ocultar essa verdade do que a essência é imutável. Somente a ilusão, somente essa ilusão que nós temos na mente é que cria essa falsa realidade de que o limite, ele é parte de quem nós somos. Não. Nós estamos aqui humanos, mas nós em essência continuamos com as mesmas propriedades divinas, a mesma capacidade divina, a mesma imutabilidade de Deus. E isso a gente precisa compreender que uma vez que nós estamos nessa experiência e nós estamos aqui para corrigir este erro, ou seja, acreditarmos que nós somos tal como Deus criou e acreditar também que a partir do momento que a gente sai desta vida, que a gente encerra esse processo, que a gente encerra esse ciclo aqui, a vida continua, o ser continua, o espírito continua. E de repente esse espírito, ele volta novamente aqui num outro corpo, numa outra cidade, num outro país, numa outra experiência, para novamente corrigir os erros que não foram corrigidos na experiência anterior. E aí a gente pode chamar, em algumas religiões, chama isso de um karma, né? Você veio aqui para resolver situações. Essas situações estão inteiramente ligadas ao seu processo de conhecer a ti mesmo como a própria luz. Enquanto esse ciclo não fechar, enquanto você não entender que você é essa luz, enquanto você não se colocar no papel de ser Deus, experienciando experiências para o seu processo de expansão, porque o movimento da vida é a expansão, o movimento de Deus, o movimento da fonte criadora é a expansão que é feita através das experiências que ele está projetando o tempo todo a partir da sua consciência. Enquanto nós não entendemos isso, a gente fica preso neste processo de evolução. Então eu não passo para o próximo passo da evolução, para o próximo nível da evolução. Significa que eu não subo dentro dos meus processos de expansão da consciência os níveis que me levam de volta a ser uno com o Criador, com a fonte criadora, a voltar para a fonte criadora, a se fundir novamente com a consciência do todo. Então, este é o nosso processo de evolução. Então, estamos aqui para compreender isso e para corrigir na nossa mente essa ilusão, este erro, essa falsa, eu diria, falsa interpretação sobre quem nós somos. Então, sim, a gente precisa ir para um momento profundo da nossa mente, aonde lá a gente se conecta com essa informação. E a gente não pode ter essas crenças que nos limitam, porque essas crenças nos impedem de chegar neste lugar profundo da nossa mente, aonde a gente possa se ver e se reconhecer como sendo este uno, este todo. E continuando aqui a lição, ele diz: hoje que eu honre o teu filho, ou seja, a criação, pois só assim posso achar o caminho para ti, ou seja, eu posso evoluir a minha consciência para, novamente, a unificação. Pai, não estabeleço limites para o filho, que tu amas e criastes sem limite. O filho, o espírito, a essência. A honra que lhe dou é tua, e o que é teu também me pertence. Então, esse processo que nós estamos fazendo é para voltar novamente para a nossa consciência pura, tal como foi criada.
Quanto tempo isso vai levar? Quantas gerações, quantas reencarnações isto vai levar? Talvez dentro da nossa consciência, da nossa mente limitada, significa uma eternidade. Mas não tem como fugir desse processo. Não tem como você cruzar os braços e dizer, não quero. Quero ficar aqui nessa limitação da minha mente. Não tem. Porque o processo, ele já foi escrito, ele já está desenhado. É impossível você não seguir para um lugar que não seja a sua própria expansão, a sua própria evolução, a sua própria reconexão com a sua fonte, com o todo, com a unicidade. Então, existe um processo acontecendo onde existe um trabalho que a gente não enxerga, porque é um trabalho aos nossos olhos físicos invisível acontecendo. E este processo acontecendo é aquele que dá o impulso para que você se movimente. Por isso que muitas vezes vem um sofrimento forte, um sofrimento profundo. Quando a pessoa se recusa no processo de evolução, quando ela estagna no seu processo, vem algo para mexer com ela e dizer: ou você evolui, ou você busca conhecimento sobre quem você é, ou você cura essas dores, esse sofrimento, ou você vai ter que sofrer muito. Vai pela dor ou vai pelo amor. O processo não para. Percebe o movimento da vida? Existe um processo te empurrando para algo maior. E você sente isso, você percebe isso. Muitas pessoas, claro, elas vão fazer de tudo para não enxergar ou para não acreditar que elas precisam fazer esse processo de evolução. Mas o movimento da vida, os acontecimentos que estão acontecendo justamente agora no planeta, nos indicam que é necessário esse processo de entrar para dentro, esse processo de se reconhecer como espírito, esse processo de buscar mais a espiritualidade como fonte de vida, como fonte de cura, como fonte de expansão, como fonte de evolução, de transformação. E é isso que nós estamos fazendo. Muitas pessoas, elas estão sendo levadas como puxadas mesmo pela orelha, pelos acontecimentos da vida, mas o movimento tá ali, mostrando para ela o tempo todo: olha, você precisa compreender que você não é este corpinho, que você não é esse serzinho que você tá vendo na frente do espelho. Você é muito mais que isso. E este muito mais que isso está te chamando para reconhecê-lo como tal. Isso se chama despertar, isso se chama expansão de consciência, isso se chama reconexão com a fonte divina em nós. Então eu espero que essa reflexão traga para você um insight na sua vida, leia a lição, faça suas reflexões também e eu te espero na próxima lição. Um grande beijo!